Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, em nome do Reitor da Universidade do Porto, professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, e de Sua Excelência o Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, dá-se início à cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa ao Presidente Sérgio Mattarella. A professora doutora Isabel Pires de Lima vai proferir o discurso de elogio ao doutorando, Sua Excelência o Presidente Sérgio Mattarella. Magnífico Reitor da Universidade do Porto, Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Senhores Presidentes do Conselho Geral e Curadores, magníficos Reitores de outras universidades, Senhora Presidente do Instituto Politécnico do Porto, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitores, Senhores Membros do Conselho Geral e Curadores, Senhores Diretores das Unidades Orgânicas e demais membros da Universidade do Porto, Senhora Secretária de Estado, professora Ana Teresa Alemã, Senhor Presidente da Assembleia Municipal do Porto, Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, Senhores Bastonários, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. A decisão da atribuição do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, sob proposta altamente justificada pelo magnífico reitor, professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, a Sérgio Mattarella, foi unanimemente tomada pelo Senado da Universidade do Porto, com parecer também unanimemente favorável do seu Conselho de Diretores. Cabe-me a honrosa tarefa, cumprindo o ritual académico, de corroborar a justeza de tal atribuição e a sua prestigiante conveniência para a nossa Universidade. Serei breve, porque assim o exige as circunstâncias protocolares decorrentes do facto de o nosso em breve novel doutor pela Universidade do Porto ser Presidente da República Italiana, e não porque não sejam abundantes as justificativas que haveria a enunciar. Seguirei, em consequência, o espírito de síntese do Presidente Sérgio Mattarella, que na sua primeira declaração, quando recém-eleito, mais exatamente em 31 de janeiro de 2015, proferiu apenas e só as seguintes palavras económicas e elucidativas. O meu pensamento vai, sobretudo, para as dificuldades e para as esperanças dos nossos concidadãos. Basta isto. Sérgio Mattarella tem um percurso académico e um percurso político de grande relevo, que permanentemente têm dialogado entre si. Sendo diplomado em Direito pela Universidade de Roma La Sapienza, foi na Universidade de Palermo, da sua Sicília natal, que ensinou Direito Parlamentar. A educação e o ensino estão para sempre na mira das suas preocupações. Veio, aliás, a ser Ministro da Educação, nos finais da década de 80, tendo posto no terreno uma importante reforma do ensino primário. Tem reiteradamente acentuado, já na sua qualidade de Presidente da República, quanto a escola constitui instrumento extraordinário de crescimento individual e coletivo. Não se cansa de alertar os jovens para a escola como anticorpo do conformismo, como ferramenta capaz de mudar a vida, incentivando-os a não a abandonarem e a tomá-la em suas mãos. Bem recentemente, falando para jovens estudantes, desenvolvia esta ideia, ou estas ideias, a partir da premissa de que conhecimento é liberdade. A sua formação académica, com uma dissertação na área das políticas públicas e a maioria da sua investigação e publicações centradas no direito constitucional, tê-lo-ão conduzido a uma vida política intensa desde 1983, data em que entrou para o Parlamento pelo Círculo Eleitoral da Sicília Ocidental, no quadro do Partido Democrata Cristão, e permaneceu na Câmara dos Deputados até 2008, tendo ocupado cargos de grande responsabilidade,
quer na área das políticas de segurança, quanto das reformas legislativas. Durante esse período, para além da pasta ministerial já referida, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa. Nesta pasta, fazendo jus ao seu perfil humanista, desenvolveu papel de relevo no envolvimento da Itália nas forças de paz das Nações Unidas e contribuiu para as operações de interposição e de manutenção da paz nos Balcãs. Tendo abandonado a vida parlamentar em 2008, logo no ano seguinte é eleito pelo Parlamento, fruto do seu espírito independente, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Justiça Administrativa da Mesa e, 2 anos depois, para juiz da Corte Constitucional de Itália e membro do Tribunal Constitucional. Magnífico reitor, espírito humanista, Sérgio Mattarella tem contribuído em muito com o seu trabalho para um maior e melhor entendimento entre povos e nações de que Portugal tem beneficiado ao nível das relações bilaterais com a Itália. O nosso país tem seculares relações com a Itália, as quais remontam à sua fundação, no século XII, com o reconhecimento imediato por parte da Santa Sé e o casamento do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, com uma princesa da Casa de Saboia, Mafalda ou Matilde, filha de Amedeo III, o terceiro, primeiro senhor medieval em titular-se Marquese de Itália. Outros casamentos reais seguir-se-ão com constância até ao último entre a filha predileta de Vitória Emanuele II, Maria Pia, com o nosso Dom Luís. E estando nós, no Porto, a 2 passos da praça e do Teatro Carlos Alberto e do Palácio de Balsemão, não posso deixar de evocar essa figura de exilado romântico que foi o príncipe Carlos Alberto da Sardenha, recebido com hospitalidade e carinho extremos pela população da cidade, que ocorreu à hospedaria onde se instalou, cita no atual Palácio Balsemão, para ver o rei, como lhe chamavam, para ver o rei que fugia da pátria por amor por ela. Esse mesmo povo se vestiu de luto e fez soar os sinos da cidade para acompanhar, um ano mais tarde, o seu cortejo fúnebre. Carlos Alberto incorpora o forte imaginário romântico portuense. A modesta casa onde viveu é hoje o Museu Romântico da cidade, no qual se procedeu à reconstituição do espaço e do ambiente em que viveu. Mas a verdade é que o Risorgimento italiano teve inúmeros ecos no século XIX português, nas artes, da literatura à música, no pensamento, com especial incidência no ideário libertador, para o qual as figuras de Mazzini e Garibaldi foram inspiradoras. O nosso grande romancista de 800, Eça de Queiroz, fez a mais diletante das suas personagens, Carlos Fradique Mendes, vestir a camicia rossa de Garibaldi para acompanhá-lo na campanha da Abissínia. E importa lembrar ainda que as tropas liberais que protagonizaram o desembarque do Mindelo, aqui às portas da cidade, incorporavam uma companhia italiana. Político experiente e homem de ciência, Sérgio Mattarella sabe bem que o diálogo e a interlocução mais sólida entre os povos, garantes da paz, se faz através do mútuo conhecimento nos campos da ciência e da arte. Por isso, não se cansa de apelar à necessidade de o Ocidente, sem renunciar aos seus valores, interagir com o outro, assumindo as suas responsabilidades na comunidade internacional. Dessa interação resultarão benefícios para todos e uma humanidade sabendo viver em paz. Itália e Portugal souberam, ao longo dos tempos, estabelecer contactos profícuos e, de modo singular, na época em que a Itália, não unificada, era, como Carducci lhe chamou, uma fortíssima tradição linguístico-literária. Essa Itália hegemónica de entre os séculos XV e XVII manteve com Portugal, especialmente durante o nosso dourado século XVI, uma prática frutuosa de intercâmbios num período em que as disputas territoriais
e disputas de rotas marítimas e competição comercial e artística originaram tantas tensões. Florentinos, cremoneses, genoveses participaram desde cedo nas expedições marítimas portuguesas. Logo no século XIV, Dom Dinis designara para reorganizar a frota portuguesa o genovês Emanuele Pessanha. Comerciantes e banqueiros italianos obtiveram privilégios régios para operarem cá, e humanistas italianos, como o introdutor do humanismo em Portugal, o siciliano Cataldo Parisio Siculo, que Dom João II chamou à corte, propuseram-se cantar, e cantaram, de facto, os feitos portugueses. Em sentido inverso, Dom Jorge da Costa, o cardeal alpedrinha português, no século XV e início do XVI, foi influente figura da Cúria Romana durante 4 papados, chegando a ser substituto do Sumo Pontífice, e testemunhou acontecimentos relevantes como a aceitação papal do Tratado de Tordesilhas. Dom Manuel I, por cerca de 10 anos, teve como embaixador junto do Papa Dom Miguel da Silva, modelo do perfeito cortesão, que, tendo-se movimentado com inteligência nos meandros da diplomacia e da política e nos círculos da cultura artística e intelectual da Roma do seu tempo, foi apreciado por papas e artistas a ponto de Baldassare Castiglione de ter dedicado o Libro del Corticiano. E valerá ainda lembrar, mais tarde, Dona Maria de Portugal, neta do mesmo Dom Manuel, que casou com Alexandre Farnese e chegou a governar Parma, na ausência do marido, que lutava em Lepanto, junto de Dom João da Áustria. No quadro democrático europeísta de hoje, e na comum condição de países do Sul, renovam-se boas condições para uma fase intensa de interlocução entre Portugal e Itália, na qual Sérgio Mattarella e o seu padrinho neste doutoramento, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, são agentes empenhados. A Universidade do Porto, que, como o Sr. Reitor afirma no despacho de concessão do presente título, é uma instituição comprometida com a cooperação internacional, visando o desenvolvimento humano e a paz, deposita, pois, as maiores expectativas nesta fase auspiciosa. Magnífico Reitor, Sérgio Mattarella, em inúmeros discursos proferidos nos mais diversos fora, tem afirmado que, para olhar o futuro de modo inovador, a Universidade, com o conhecimento que produz, constitui uma vanguarda decisiva para se ultrapassar a crise política e humanista que, na sua opinião, o Ocidente vive. Entretanto, em 2016, na entrega dos prestigiados prémios Presidente della República, alertava para o facto de que o desenvolvimento da ciência e da técnica oferece nova e extraordinária oportunidade ao género humano, mas a própria ideia de progresso científico continua a ser inseparável da procura de um humanismo válido. Quer isto dizer que Sérgio Mattarella reconhece que o conhecimento e o seu fomento comportam uma dimensão ética, cuja promoção implica uma tensão interdisciplinar criadora entre os diversos âmbitos científicos e artísticos, essenciais uns e outros para entender, acentua ele, a riqueza e a complexidade da alma humana, o tecido da convivência, cuja história e cujo conhecimento são parte constitutiva da qualidade de vida. Na abertura do presente ano letivo, na Universidade da Calábria, falava Sérgio Mattarella de uma universidade que seja apta a capacitar e treinar para uma excelente adequação à vida social, mas que, ao mesmo tempo também, gere consciência rigorosa da legalidade e a capacidade de imaginar, projetar, sugerir indicações de comportamento às instituições. Um tal entendimento de quais devem ser os objetivos prioritários da Universidade revela, da parte de Sérgio Mattarella, uma reflexão atualíssima sobre a instituição universitária, irrigada por uma praxis política atenta. Termino esta breve intervenção, que só palidamente reflete a dimensão do percurso do estadista Sérgio Mattarella e que deixou por dizer muito da sua ação política e da sua visão de intelectual humanista. À sombra da Torre dos Clérigos, ex libris da cidade, projetada no século XVIII por Nicolau Nasoni,
um italiano que marcou indelevelmente a arquitetura do Porto e que chegou a Portugal no quadro do estreitamento das relações com a Itália, promovido por Dom João V, estou certa de expressar a consciência de que a Universidade do Porto e com ela a cidade têm de quantas prestigia a atribuição das insígnias doutorais ao Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. Obrigada. Sua Excelência, o Presidente da República, o Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, vai apresentar ao Reitor o pedido de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Sua Excelência, o Presidente Sérgio Mattarella. Eu, Marcelo Rebelo de Sousa, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já eloquentemente invocados pela senhora professora doutora Isabel Pires de Lima, peço ao magnífico reitor que atribua o título de doutor honoris causa pela Universidade do Porto ao presidente Sérgio Mattarella. Eu, Sebastião Feio de Azevedo, reitor da Universidade do Porto, reconhecendo a pertinência da petição e aceitando as boas razões invocadas pelo padrinho, declaro Sérgio Mattarella, doutor honoris causa pela Universidade do Porto. Sérgio Mattarella, de nacionalidade italiana, nesta cerimónia de investidura, concede à Universidade do Porto o título de Doutor Honoris Causa. O Sr. Reitor, aqui Honoris Causa. As insígnias doutorais, o escapulário e o anel, representam a colegialidade e a irmandade com os demais doutores. O livro simboliza a sabedoria.
Segue-se um momento musical interpretado por Rossana Orsini e Marco Brescia.
O doutor honoris causa Sérgio Mattarella vai agora proferir o seu discurso de agradecimento. Signor Presidente della Repubblica, magnifico Rettore, autorità accademiche e civili, chiarissimi professori, cari studenti, desidero ringraziare il magnifico Rettore, professor Sebastiano Feu de Azevedo, per l'alto onore che ha voluto concedermi e la professoressa Maria Isabel Pires de Lima per le parole che ha poc'anzi pronunziato. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine al Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, che con la sua presenza ha reso questa cerimonia solenne una testimonianza significativa dell'eccezionale sintonia che anima il rapporto bilaterale tra Portogallo e Italia. Consentitemi di rendere omaggio all'intero corpo docente e ai ricercatori di questa prestigiosa università, così come a tutto il suo personale e soprattutto agli studenti che la frequentano, provenienti da oltre 130 paesi e anche dall'Italia. Li saluto e li ringrazio con sentimenti di particolare cordialità e con vicinanza, sentimenti che avvertivo quando incontravo i miei studenti nella mia università e che si mantengono inalterati nel tempo. Sono onorato di ricevere il dottorato honoris causa in questa antica e prestigiosa istituzione che da oltre 100 anni costituisce uno dei pilastri della trasmissione e dello sviluppo del sapere in Portogallo e che tradizionalmente rivolge all'Italia un'attenzione particolare, come testimoniano i riconoscimenti tributati nel secolo scorso e in questo, rispettivamente, al generale Armando Diaz, secondo dottore honoris causa in assoluto della Università di Porto, e all'architetto Vittorio Gregotti. La Università di Porto si contraddistingue come la meravigliosa città che la ospita e che da oltre 20 anni è patrimonio dell'umanità. Si contraddistingue per la sua operosità, per la sua vocazione all'apertura, al dinamismo, alla internazionalità. Soltanto con l'Italia sono in corso ben 45 progetti congiunti, qualità che le consentono di interpretare nel modo più efficace e autentico il ruolo che il sistema universitario deve svolgere, quello di contribuire alla formazione degli europei di domani, forgiando talenti che sappiano adattarsi a una realtà in così profonda e rapida trasformazione. Un ateneo, quello di Porto, ove il programma Erasmus, che compie 30 anni e che costituisce uno dei più grandi successi della nostra Unione, è particolarmente radicato, come dimostrano fra gli altri i 68 accordi sottoscritti con atenei italiani. A volte, specialmente al di fuori degli ambienti accademici, non si presta adeguata attenzione al ruolo che il programma Erasmus ha svolto e continua a svolgere nel rafforzare il senso di appartenenza delle nuove generazioni al progetto di integrazione europea, un vero e proprio seme che ha prodotto risultati duraturi e di lungo respiro. Erasmus ha contribuito a orientare intere generazioni di giovani alla causa della reciproca comprensione e della condivisione di valori, accompagnandoli verso un mercato del lavoro sempre più europeo nella sua ampiezza e nelle sue caratteristiche. Novelli clerici vagantes, i giovani di queste generazioni
sono protagonisti del valore e della riaffermazione di principi come l'assenza di frontiere per la cultura e per la ricerca, e spesso testimoniano a quelle precedenti cosa significhi realmente essere e sentirsi europei, cosa significhi percepire le università e le città dell'Unione tutte insieme come parte ineliminabile della propria vita. Ai giovani europei è ormai estranea la concezione di un'Europa divisa da confini rigidi e da barriere doganali. L'Erasmus e gli Erasmus, come abbiamo cominciato a chiamarli, sono davvero gli autentici protagonisti di un'Europa 2.0. In questi anni il progetto di integrazione europea è avanzato in grande misura, sino alla definitiva messa in opera del mercato unico, della libera circolazione di persone, di beni, di servizi e di capitali, cioè quelle 4 fondamentali libertà, fra loro inscindibili, che costituiscono il nocciolo duro della nostra Europa. È su queste basi che si è potuta concepire e quindi rendere concreta la stessa prospettiva della moneta unica, importante simbolo di unità e di sovranità comune europea e veicolo di identificazione per i cittadini europei. Ancora, al recente vertice di Göteborg è stato possibile approvare l'importante documento relativo al pilastro europeo dei diritti sociali. Si è trattato di passi in avanti rilevantissimi, successi che insieme abbiamo difeso anche a costo di pesanti sacrifici, quando una crisi economica senza precedenti nel secondo dopoguerra ha colpito il mondo, investendo il nostro continente. Ora la crisi appare finalmente alle nostre spalle e Portogallo e Italia stanno dimostrando come il rispetto delle regole, declinato alla luce delle rispettive realtà economiche nazionali, sia stato in grado di produrre solidi risultati in termini di crescita e di riduzione della disoccupazione. Non è un caso che Lisbona e Roma siano anche le capitali che hanno segnato 2 momenti di svolta nella storia recente della nostra Unione. A Lisbona è stato firmato il trattato, di cui tra pochi giorni ricorderemo il decennale, che pose fine alla crisi innescata dall'improvvido rigetto del tentativo di dar vita a un documento simile a una Costituzione per l'Unione Europea. A Roma, nel marzo scorso, in occasione del 60° anniversario dei trattati istitutivi, in un momento di potenziale stallo per l'Unione, all'indomani della violenta crisi economica e della decisione dolorosa britannica di lasciare l'Unione, è stata approvata una dichiarazione che rilancia il progetto di integrazione continentale, ponendo l'accento sull'esigenza di fargli compiere un deciso salto di qualità. Non è questa una strada facile ed è illusorio pensare che per farlo esistano ricette precostituite, pronte all'uso, di automatica esecuzione. L'Europa vive infatti delle sue diversità e deve quotidianamente lavorare per far sì che esse uniscano e non dividano, che siano considerate una ricchezza, un valore da salvaguardare. In più di un'occasione, la strada verso una unione più stretta si è dimostrata irta di ostacoli e carica di tensioni. Tensioni che tuttavia ci hanno spinto a comprenderci meglio e a superare le fasi di temporanea paralisi, facendo crescere il progetto europeo. Ciò dimostra che integrazione non è sinonimo di assimilazione, di spersonalizzazione, di interrogativi inquietanti circa la valorizzazione
di identità plurali e di sensibilità diverse presenti, bensì è sintomo di rafforzamento delle nostre radici che tutte insieme, nessuna esclusa, compongono e alimentano il nostro essere europei. Una integrazione sana, e questo non sempre è avvenuto in modo coerente, dobbiamo pur riconoscerlo, deve sempre tener presente che la ragion d'essere dell'Europa sono i suoi cittadini, con le loro necessità da soddisfare, le loro difficoltà da superare, i loro sogni da realizzare. Per questo il rilancio dell'Unione, che pure ha bisogno di una forte componente di impulso politico, deve innanzitutto partire dai singoli e in primo luogo dal ruolo dei giovani, dalla loro maggior proiezione verso il futuro, che li rende più consapevoli del valore della dimensione europea. Deve partire dalla loro formazione. Risulta incoraggiante in questa direzione la presenza, tra le conclusioni del vertice di Göteborg, di specifiche linee guida di una rinnovata attenzione dell'Unione e degli Stati membri alla formazione, alla cultura e alle politiche a favore dei giovani. L'ambizioso progetto di uno spazio europeo della cultura e dell'educazione per il 2025 costituisce un obiettivo irrinunciabile da costruire sulla base della consapevolezza di una comune identità del continente, come sottolineata dalla indizione nel 2018 di un anno europeo dedicato alla eredità culturale. Coltivare le proprie peculiarità, le tradizioni proprie e arricchirle attraverso una conoscenza sempre più diffusa e approfondita delle tante realtà del nostro continente costituisce scopo delle istituzioni europee e nazionali. Un compito oggi più complesso che in passato, in ragione delle repentine trasformazioni che il mondo del lavoro sta attraversando. Per questo, per dotare i giovani portoghesi, i giovani italiani, i giovani europei degli strumenti per affrontare il mercato del lavoro, avvertiamo sempre più pressante il bisogno di università che facciano rete, che condividano il sapere, che sappiano giocare in squadra. Così l'Europa del futuro potrà affrontare un'epoca nella quale il concetto di istruzione permanente non rappresenti più un'opzione possibile, ma costituisca uno standard. Questo percorso, naturalmente, va basato sulla piena collaborazione, anzitutto dei Paesi membri, che devono impegnarsi in un'azione di sempre maggiore interoperabilità dei sistemi che regolano in ciascuno Stato membro il settore dell'istruzione. Ma accanto al piano nazionale occorre sviluppare a livello europeo, nel pieno rispetto della sussidiarietà, un sistema che favorisca la mobilità dei nostri giovani, la possibilità per loro di specializzarsi laddove ritengono di poter attingere alle migliori competenze. Se vogliamo un'Europa aperta, nella quale la mobilità dell'apprendimento sia una regola e non un'eccezione, nella quale studio e ricerca continuino a rappresentare aspetti centrali del nostro essere europei, allora dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi affinché quanto deciso a Göteborg possa rapidamente trasformarsi in concrete politiche comuni di incentivo e accompagnamento che rendano l'Europa un'area realmente integrata di ricerca, di approfondimento, di formazione. Oggi, come nel passato, l'Europa, da sempre capace di tesaurizzare cultura, deve poter guardare con ottimismo ai fenomeni che abbiamo di fronte: la globalizzazione, la rivoluzione digitale e quella ormai alle porte dell'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di poterli guidare. Non si tratta soltanto di trasformare sfide in opportunità, ma anche, sempre più spesso, di avere la capacità
di far sì che le esigenze della innovazione non confliggano con quelle dell'etica e della responsabilità. Un'operazione complessa alla quale l'Europa, in virtù del suo passato, delle sue solide radici, può guardare meglio di altri. Signor Presidente, magnifico Rettore, autorità accademiche e civili, chiarissimi professori, cari studenti, l'Università di Porto ha saputo conseguire un equilibrio lodevole fra tradizione e proiezione verso il futuro. La ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico in settori fondamentali per le nostre economie, come la robotica, l'energia, l'elettronica, la biotecnologia marina, ha saputo intessere nel solco del profondo e radicato spirito cosmopolita di questa città proficue collaborazioni con le università straniere e con il mondo imprenditoriale, sostenendolo nella registrazione dei brevetti e operando come incubatore di start-up. Le sue eccellenze accademiche e la sua apertura all'Europa e al mondo la rendono un esempio da cui trarre insegnamento e ispirazione. È con questi sentimenti di ammirazione e di riconoscenza che desidero ancora una volta ringraziarvi per l'alto riconoscimento che avete oggi accordato all'Italia e a me personalmente. Muito obrigado. Em nome do Reitor da Universidade do Porto e de Sua Excelência o Presidente da República, declaro encerrada esta cerimónia.